Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu não sou Jesus, mas sou eu mesmo. Graças a Deus que tive vitória sobre essa enfermidade. E eu queria, antes de tudo, agradecer aos irmãos que oraram, que intercederam pela minha vida. E eu fiquei pensando lá em casa que rapidamente você vai embora dessa vida. Porque eu estava bonzinho, de repente aconteceu algo que me tirou da minha casa. E a gente lê no Salmo de número 23, quando Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo é bom para a gente refletir nesses momentos, porque, meus irmãos, eu queria contar um pouco do que eu passei em 3 dias, me parece, sábado, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu vim para casa. Mas deixa eu dizer que eu vim aqui, eu acho que na quinta-feira, e o pedreiro estava trabalhando ali em cima, e eu subi para ver como era que estava. Eles estavam com aquela poeira grande, e eu tenho sinusite crônica. Então, quando eu desci, eu cheguei em casa, já cheguei a ser meio mal em casa. Eu falei, acho que eu vou adoecer, entendeu? E assim, ficou. E realmente eu fui ficando ruim, e eu falei, eu vou para emergência. Fui na emergência, e lá me medicaram, me deram uma injeção e eu vim para casa. Essa injeção provocou no meu organismo um soluço que não parou. Teve que voltar de novo para a emergência. E lá na emergência me deram outra injeção. E algo Miquel disse que falou com o médico, e o médico disse que não tinha nada a ver com água. Mas alguém me disse que essa injeção se tomava e não podia tomar água durante 40 minutos. E ela provoca sede. Então, quando eu disse que eu vi o aparelho de água, eu dei logo um copo d'água. Eu foi meio que caí no chão. Eu disse assim, estou passando mal. Na hora, assim, estou passando mal. Aí eu entrei assim para uma sala, um laboratório, e a moça me deu uma cadeira para me sentar. E eu disse assim, eu vou vomitar aqui, no meio da sala aqui. Aí trouxeram um saco, né? Mas eu não vomitei, só aquela lance de... Então eu fiquei assim, apaguei assim por enquanto, dei uma apagada. Aí quando eu recobrei o sentido, eu digo, vamos embora. E vim embora para casa. Quando cheguei em casa, meus irmãos, eu me deitei para descansar. E a minha língua enrolou porque eu não podia falar. Eu estava querendo dizer alguma coisa e eu me quero que deu fé, disse assim, vou estar querendo falar alguma coisa, mas não pode não. Vou levar de novo ele para a emergência. E eu não podia mesmo, então me trouxeram, me sentaram na cadeira, e daquela cadeira eu não pude sair mais. Eu tive que sair arrastado. Eu acho que o Renato estava lá em casa, e o Miquel e o Renato me pegaram, colocaram dentro do carro, e eu vim para o Analinha. Porque 2 vezes eu estive na avenida, na emergência aqui no Monte Castelo. E na terceira vez eu fui para o Analinha, que é aqui no Maracanã. Quando eu cheguei ali naquele hospital, me parece que os homens já estavam me esperando, já com a cadeira na porta. Me sentaram e já para dentro, e eles me colocaram numa sala, me parece que chamaram de sinais vitais, coisa assim, sinais vitais. Mas eu não sabia mais nada, não sabia, estava desacordado. Aí eles me levaram para uma sala e rapidamente eles fizeram um ecocardiograma
porque eles estavam pensando que eu estava infartando. Né? E eles olharam e eu falei assim, eu ouvi uma voz dizer assim, não, e me tiraram da sala e levaram para outra sala para bater uma tomografia. E não foi infarto, vai ser algum derrame cerebral, alguma coisa que aconteceu na cabeça, né? Eu estava sem movimentos, eu não podia me levantar, eu não podia sozinho, eu não podia fazer nada, nem me levantar para sentar na cadeira, eu tinha que me segurar. Eu perdi o equilíbrio, irmãos. Se eu me levantasse, eu caía, porque eu não tinha equilíbrio. Então, quando eles fizeram uma tomografia, né, e constataram que não tinha nada no meu cérebro, estava tudo normal. E eles me colocaram numa sala chamada mini UTI, e colocaram som, e colocaram azitromicina e uma série de coisas, e me colocaram no balão do oxigênio, né? Porque, segundo eles, eu não senti isso, mas eu estava muito cansado. E eles me colocaram no balão. Tudo que eu imaginava era que se eu me entubar, que eu não queria ser entubado. Mas quando eu vi uma médica dizer assim, foi um derrame na pleura e atingiu os dois pulmões, infeccionado nos pulmões. Aí eu falei, capaz de me entubar, porque os dois pulmões já saíram. Mas aí eles foram me monitorando e o meu quadro foi ficando bom. Foi passando a febre, foi passando cansaço, e isso no sábado para domingo, até meia-noite, meus irmãos, minha cabeça eu não sabia mais de nada, me parece que apagou o meu cérebro, apagou. Então, porque assim, mais ou menos de meia-noite em diante, eu consegui dormir. Eu dormi até 4 horas da manhã, quando eu vi uma pessoa mexendo no meu braço para pegar injeção, porque eu me acordei. E o quadro foi ficando bom. Então, quando deu domingo, eles ficaram me monitorando todo o tempo, né? Se tinha cansado, se tinha febre, não tinha. E uma doutora chegou e disse assim, será que amanhã, que era na segunda-feira, vamos me dar alta. Você vai fazer o resto do tratamento em casa. Certo. E eu fui, e quando foi na segunda-feira, eles fizeram outros exames, constataram que não tinha nada. E a doutora disse assim, o senhor vai para casa, toma esses remédios, quinta-feira, que foi a quinta-feira que passou, o senhor volta para realizar novos exames para saber se o senhor está bom. Eu voltei e fiz esses exames de sangue, raio-x e tudo, e o médico me chamou e disse assim, o senhor está bem, está bom, a vida que segue. Porém, tem que ter umas restrições porque a infecção deixou ainda uma listrazinha no pulmão, que vai ser, você ter muito cuidado, não pegar chuva, poeira, essas coisas assim, para não fazer uma recaída. Certo? Mas aí, meus irmãos, enquanto eu aguardava os exames que eu tinha feito, isso já era 11h30 mais ou menos, e me disseram assim, só sai os exames daqui a 2 horas. Eu falei, vamos almoçar. Então, aí eu olhei assim em frente, lá do Dona Lima tem um restaurante, parece que do SESI. Não dá pra saber. Isso é. Já fomos almoçar lá, eu, a Daniela, a Vera, fomos almoçar lá. E eu passei a self-service, né? E eu passei comprando arroz, verdura e tudo. Aí quando eu olhei assim, disse assim, caranguejo desfiado.
E mais na frente, camarão ensopado, pegou perto, aí depois que eu almocei, disseram assim que eu não podia ter comido. Eu digo, agora já é. Mas foi um atestado médico que até esse foi um atestado que estava bom. E não aconteceu nada, graças a Deus. Mas assim, irmãos, eu nunca tinha passado na minha vida uma prova tão grande como essa, porque eu fiquei algumas horas desacordado, sem consciência. Se eu tivesse comido ali, não sabia de nada. E também lá, aqui no Monte Castelo, também eu tive uma passagem, fiquei fora do ar. Eu nunca tinha sofrido esse tipo de coisa. Mas acontece, irmãos, que quando eu estava deitado na cama, né, do hospital, eu queria me levantar e não podia, não tinha força. Eu pegava mas não tinha força. Eu digo, eu vou ficar paralisado, sabe? Né? E quem estava nesse dia comigo, me parece que era de Gleudo que estava comigo lá. E foi na segunda-feira, no domingo, a de Gleudo ficou de sábado para domingo, e a de Gleudo ficou o domingo inteiro comigo lá. Mas o certo é que Deus, Ele teve misericórdia da minha vida. No domingo, meus irmãos, quando eu me mostraram um pouco do culto de domingo pela manhã, eu fiquei muito emocionado e chorei muito, porque eu estava aqui. E quando terminou o culto da noite, eu digo, eu não vou assistir porque eu não queria mais chorar. Mas aí acho que o Matheus colocou o vídeo da igreja lá de Sobral que está orando por mim. E eu também me emocionei naquela hora, porque eu não fui em nenhuma igreja em Sobral. Mas os irmãos, acho que eles vieram aqui, não sei se eles vieram aqui, e eles fizeram um clamor ali naquela igreja pela minha vida. E eu sou grato a Deus pelas orações, porque Deus ouve as nossas orações. Como disse o salmista Davi, andei pelo vale da sombra da morte. Eu posso dizer para os irmãos que a gente, para morrer, a nossa está viva. Porque de repente acontece um desastre desse. Eu falei para a doutora que me deu a segunda injeção, falei, minha senhora, é o seguinte, quando eu tenho crises de soluço, eu tomo Buscopan com glicose. A doutora que veio me aplicou uma injeção chamada Amplicitil, que é uma injeção que parece que dá em louco, que quando a pessoa está louco, doido, quebrando tudo, vai se dar aquela injeção para que a pessoa se acabe. E essa injeção fez tudo isso, parece que afetou a pleura, e a pleura deu derrame na pleura e infeccionou os pulmões. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Era preciso, meus irmãos, que eu passasse esse momento para me refletir sobre o que é a igreja. A igreja, ela é um órgão vivo de irmãos que se congregam no mesmo lugar, de irmãos que se amam, que estão prontos a ajudar, que nos piores momentos, em crises como essa, que nós precisamos não é de dinheiro, é de oração, para pedir ao Deus da vida que nos conceda saúde. A igreja é esse órgão que se compadece, que ora, que quando você pede oração aqui, ore por mim, porque eu estou passando essa crise, estou doente, estou desempregado, estou precisando disso, a igreja ora, para que Deus responda às orações. E Deus foi muito bondoso para comigo. Eu sempre oro e digo que, Senhor, não sou merecedor, mas
Eu te agradeço em nome de Jesus pelo milagre da vida. Amém? Essa coisa que passou comigo. Antes de eu falar alguma coisa para os irmãos, deixa eu dizer algumas coisas referentes à igreja. Esse calor só é até hoje, porque essa semana vai encerrar todo o serviço aí, nós vamos colocar os ar-condicionados para funcionar. Então os irmãos aguentem firme aí e vai dar certo, em nome de Jesus. Segundo, essas cadeiras, eu quero falar exatamente para os adolescentes que estão aqui, que vêm para o PG, né? Que faz aquela roda de cadeiras. Vocês não tirem mais essas cadeiras pretas do lugar, porque está quebrando, está tirando os parafusos e está danificando as cadeiras. Então vocês usem as cadeiras brancas, que é bom de locomover, de levar para qualquer lugar, lá para trás ou aqui na frente, tudo é bom para isso. Para vocês não puxarem, para os parafusos não caírem, para não afrouxar, para não quebrar. Então, adolescentes, não tirem mais as cadeiras do lugar. Outra coisa, não liguem os ar-condicionados e fiquem deitados em cima das cadeiras. Porque se deita em casa, não é na igreja não. E a gente vê alguns adolescentes que ligam o ar-condicionado, se deita e fica lá, até começar o PV. Não é assim não. Amém, adolescentes? Amém? Cuidar da igreja. Aqui você deu uma oferta nesse instante, cadeira é comprada com esse dinheiro. Então a gente tem que fazer as coisas certas, que é para não quebrar as coisas da igreja. Eu quero, meus irmãos, que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos agora completar 21 anos de Igreja Evangélica Ebenezer. Essa igreja, ela vai ser toda pintada novamente, porque agora a água não desce mais para cá, porque a calha antiga, quando era um volume de água muito grande, aí derramava para dentro, por isso que as paredes estão assim. Mas agora enlarguecemos a calha e ela não vai mais derramar. E vamos pintar a igreja para o aniversário da igreja. E eu queria que os irmãos que tem bicicleta, que tem esse pé que gosta de ficar assim para trás, né, porque a gente se escora na parede e muitas vezes a gente fica escorado e tem mania de botar o pé assim, né? É bom vocês não botarem o pé assim, para não sujar as paredes. E os pneus da bicicleta, quando chega, que coloca na parede, também suja, porque o pneu é preto e suja a parede. Então nós precisamos ter cuidado com a igreja, porque tudo isso é custo, é dinheiro, e a gente precisa ter cuidado. O dinheiro que nós estamos ajuntando é para fazer uma galeria, né? Mas nós vamos logo começar pela pintura. Vamos começar pela pintura e vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Amém? Eu estou pensando também de falar com os irmãos aí que tem dinheiro, que nós vamos comprar outro bebedouro, porque aquele ali eu vou jogar lá na sucata. Não sei nem se eles compram aquilo ali, mas eu vou levar para a sucata. E nós temos que comprar outro bebedouro, mais elegante, mais atualizado. Agora as coisas tudo são na informática, perto dele já sai errado. Glória a Deus. Então deixa eu falar algumas coisas da palavra de Deus nessa noite para você. Tem um pouco de tempo aí. Eu quero falar da minha vida, porque a vida, meus irmãos,
ela é o percurso que fazemos do berço até a sepultura. Essa é a vida. Nós nascemos e morremos. Vou colocar isso na cabeça. Nessa jornada nós escalamos muitas coisas na vida, vales profundos, atravessamos ruas estreitas, né? E aqui e ali encontramos algumas coisas boas na vida, mas a vida ela é cheia de coisas que a gente precisa prestar atenção. Nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos num mundo que está caído, esse mundo marcado pelo pecado, pela rebelião contra Deus. Não estamos aqui porque aqui não é o nosso lar permanente. Preste atenção a isso. Eu quero que você coloque isso na sua mente. Essa pátria que nós vivemos chamando de Brasil, Ceará, Nova Metrópole, não é a nossa casa. A nossa casa é lá no céu. Não é aqui não. Somos peregrinos nesse mundo. Mesmo quando celebramos nossas vitórias, nós precisamos prestar atenção, porque essas vitórias muitas vezes elas são manchadas pelas lágrimas amargas que rolam pelo nosso rosto. E eu passei esse momento difícil e eu pensei que não ir mais à igreja. Meu Deus, será que eu passei por esse momento? A vida de fato, meus irmãos, ela não é indolor, ela tem dor. Enquanto caminhamos rumo ao lar, enfrentamos ameaças nesse mundo. Você que é cristão, você sabe que não é fácil. A vida do cristão, ela é cheia de contratempos que o inimigo coloca na nossa frente. Ele tem armadilhas. E é preciso muitas vezes você ter cuidado aonde pisa, para não cair nas armadilhas do diabo. E muitas vezes somos acuados por muitos inimigos e ameaçados por muitos perigos. Nessas horas sentimos-nos tristes, abatidos, achatados, debaixo do rolo compressor da angústia. E as lágrimas quentes molham o nosso rosto e inundam nossa alma. Um manto cheio de cinza nos cobre a cabeça aos pés, da cabeça aos pés, e morre em nossos lábios os vivas de júbilos. Porque a vida é assim. De repente nós estamos doentes, de repente nós estamos deitados, de repente nós estamos enfermos, querendo se levantar e não podemos. Mas é exatamente quando nos sentimos totalmente desprovidos de força que Deus irrompe em nossa história e faz uma poderosa mudança. Porque Deus disse assim: Enoque, ainda não é a hora, você tem que voltar, porque ainda tem trabalho para você. E eu muitas vezes fiquei pensando lá em casa assim: vamos embora para o Canadá e vou ficar lá só passeando, andando de pedalinho nos lagos, né? Que coisa melhor que tem. Não é hora ainda de fazer isso. Deus sabe da nossa vida e Ele quer cumprir o seu desígnio em nossa vida. Eu estava falando com um amigo meu e disse assim: não se aveste, porque quando Deus mandar, Ele mesmo capacita e Ele tem cuidado de fazer as coisas acontecerem. Porque Deus fez isso comigo. Deus me chamou e disse: olha, agora é a tua vez, irmão. E eu vivia, meus irmãos, debaixo de ordens. E de repente Deus disse assim: vai
que eu estou preparando uma igreja para tu cuidar. E Deus mesmo cuida da igreja. Deus é quem vai na nossa frente. Ele é quem nos dirige, é quem nos guia. Por isso, meus irmãos, fique atento, porque quando Deus chamar você, você vá. Faça o que Deus está mandando. Obedeça o chamado de Deus. Porque quantos desprezaram a ordem de Deus, deixaram de realizar aquilo que Deus mandou fazer. Eu contei para vocês de uma amiga que eu tinha. Eu estava ainda na outra igreja, mas como a nossa igreja já tinha se avivado muito, né? E a gente falava em língua, tinha revelação e tudo. E essa menina, ela tinha esse dom de interpretar línguas. Um dia, passamos um tempo sem ver ela, quando ela apareceu, ela disse assim: não quero esse dom, não quero. Uma coisa que Deus deu, presenteou, não quero esse dom. O que aconteceu? O diabo tragou, derrubou, não matou, mas até hoje está no pó, no mundo, escravizada pelo mundo. Por isso é bom nós atentarmos para o chamado de Deus. Mas veja bem, quando Deus irrompe, meus irmãos, em nossa vida, Ele converte o nosso pranto em alegria. Tinha um médico que chegou e disse: vou lhe dar alta. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou lhe dar alta porque você está bom. Sabe, meus irmãos, que o médico, ele é um enviado de Deus para falar isso aí. Ele pode ser qualquer ímpio, mas ele obedece a ordem, vai lá e dá alta, que ele já está bom. Obrigado. Então, quando Deus age, Ele converte o nosso pranto em alegria. Ele arranca o nosso saco de cinza e nos cinge de vestes de alegria. Eu também já contei isso aqui uma vez para vocês, que quando eu comecei a pregar, muito cedo, aí com 22 anos eu era chamado para pregar mais na igreja que eu estava, porque o pastor já estava também já com a idade avançada. Ele dizia: não, pregue hoje. E quando um dia eu estava pregando, que eu fiz o apelo, 7 pessoas se converteram naquele tempo. Meus irmãos, foi assim uma alegria dentro da igreja, porque Deus tira toda a tristeza e coloca alegria em nossos lábios. Nessa mesma igreja, meus irmãos, um dia convidaram um garoto para louvar, que esse garoto ele sempre cantava nessa igreja. Chamaram esse menino para cantar lá na nossa igreja. Ele foi cantar na nossa igreja. Quando terminou, ele pegou o microfone e disse assim: eu não venho mais nessa igreja aqui que ninguém dá nem glória a Deus. Aí desceu. Veja isso. Deus, meus irmãos, Ele tira toda a tristeza e nos dá alegria em meio às tempestades. Ele tira os nossos pés de um tremedal de lama e nos coloca sobre uma rocha firme em Cristo. Como foi falado aqui, que esse nome tem poder para curar, para libertar, para salvar o pior pecador. E muitas vezes as pessoas dizem assim: não tem jeito para mim. As pessoas dizem que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas o Cícero Nogueira fez o que disse que na casa da irmã Maria tem jeito, mas se torta. Entendeu? Então Deus faz assim. Deus, meus irmãos,
Ele afasta de nossos lábios os gemidos e enche a nossa boca de alegres cânticos. Que cântico maravilhoso nós cantamos agora, esse do Moisés. É o Deus de já, de agora. Não é de ontem, não é de já. É o Deus de já. Deus levanta o nosso espírito abatido e nos inspira a cantar louvores, até mesmo nas noites mais escuras da nossa alma, quando nós nos lançamos nos pés de Deus. Ele ouve a nossa oração. Estava sem. Minha cabeça estava assim, rodando. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, e eu só fui melhorar, irmãos, depois da meia-noite de sábado para domingo, porque eu pude dormir. Uma pessoa chegou e disse assim, ontem, meia-noite, Deus me levantou para orar pelo Senhor. E eu não tive mais sono até 4 horas da manhã. Ele foi nesse tempo aí que eu dormi. Aí as pessoas não acreditam em milagre, sabe? Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração do seu povo. Então veja bem, Deus levanta o nosso espírito abatido e nos inspira a cantar louvores até mesmo nas noites mais escuras da alma. E essa mudança, meus irmãos, ela não procede da nossa meditação transcendental, mas vem daquele que é transcendente, o Deus Todo-Poderoso. Essa mudança, ela não é operada pelo homem, mas vem do próprio Deus. Não procede da terra, mas desce do céu. Não vem da psicologia, da autoajuda, mas emana do alto, da ajuda lá do alto de Deus. Nós lemos aí no Salmo que ele se levanta do seu trono para olhar o que se passa na terra. Foi falar a palavra aqui, nós somos segredos, que ele faz isso. O salmista nos mostra que essa gloriosa mudança operada por Deus em nossa vida, que diz o Salmo, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. O salmista Davi está escrevendo isso lá no Salmo 30, no versículo 11 e 12. E isso é uma grande verdade. Se você, eu lhe contei aqui que quando eu me deitei, a minha língua enrolou, eu não podia mais falar. Só não saía, a língua não dava mais para falar. Mas o Deus que nós servimos, Ele muda todo o quadro. Ele, meus irmãos, Ele faz com que você cante louvores e nunca se cale. E eu estou aqui para louvar a Deus pelo seu grande livramento, porque Ele é o Deus da minha salvação. Talvez as suas lágrimas tenham sido o seu alimento. Todo dia pessoas sofrem, passam dificuldades. Talvez as suas lágrimas tenham sido o seu alimento. Não desanime, não entregue os pontos, não jogue a toalha. Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele pode dar um sinal ao seu favor na sua família, manifestar a sua glória dentro da sua casa e transformar seu choro em alegria, seu espírito angustiado em cânticos de louvor. Deus pode fazer isso na sua vida. E eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que algumas pessoas passam por dificuldades, e só o nosso Deus é que pode nos livrar de tudo isso. Lembre-se
que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. Nosso Deus, meus irmãos, Ele nos chamou para que o servíssemos. E enquanto Deus tiver propósitos na nossa vida, de trabalho, de ministério, Ele vai nos deixar aqui, até que isso se complete, até que a sua obra seja feita, até que Ele diga assim: terminou, agora você pode vir. Essa é a fé que eu tenho, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que sabe o meu amanhã, Ele é que sabe o meu futuro. Eu só sei de hoje, eu vivo o dia de hoje, porque foi esse dia que o Senhor nos deu. E a palavra de Deus diz que alegre-se nesse dia. O amanhã pertence ao Senhor. Por isso devemos muitas vezes olhar para Cristo e absorver os seus ensinamentos. Não fiquem vocês atônitos, ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de você. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que Deus não age na incredulidade, Deus não age na dúvida. Nós precisamos nos lançar nos braços do Pai, porque a sua palavra diz que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós glorificamos, é esse Deus que nós exaltamos, porque Ele tem feito grandes coisas. Deixa eu dizer para você que eu já contei aqui também, que quando eu era adolescente, eu também ia morrendo afogado, já me tiraram, já quase morri dentro da lagoa, mas não era o meu tempo, porque Deus tinha propósitos na minha vida, entendeu? E eu não podia morrer antes do tempo, tem um trabalho para ser feito, não pode, só vai sair da terra quando fizer os propósitos de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, eu fico pensando que às vezes quando nós estamos na igreja cantando, orando, hoje não, hoje porque a modernidade entrou na igreja e muitas coisas deixaram de ser levadas em conta. Mas eu me lembro, meus irmãos, que os ministérios, eles, como a igreja aqui não tem conjuntos de cantar na igreja, conjunto de senhora, conjunto de jovem, conjunto de crianças, e nas Assembleias de Deus sempre tem esses conjuntos assim. Aqui nós não temos isso. Nós temos o ministério de louvor que faz o louvor da igreja. Mas o ministério da igreja sempre foi uma coisa honrada, chamada por Deus, pessoas que eram escolhidas para compor o ministério de Deus, eram pessoas sérias, pessoas crentes, cheias de fé, cheias do Espírito Santo, para desenvolver o trabalho de Deus na igreja. Hoje, quando nós escolhemos os nossos líderes, presbíteros, diáconos, muitas vezes nem oramos por isso, e escolhemos as pessoas por causa da amizade. Isso está errado. É preciso colocar na presença de Deus, porque o ministério é uma coisa séria, é um chamado de Deus, não é de homens. E às vezes, meus irmãos, nós colocamos pessoas no ministério por amizade, aí as coisas vão desandar, aí não dá certo. Não dá certo. E eu vi, meus irmãos, muitas vezes pastores doentes. Meu pastor, que foi 11 anos meu pastor, ele fez 5 pontos de safena
por causa de problemas dentro da igreja, com diáconos, com presbíteros. E nesse tempo eu era presbítero. Eu também dei trabalho a esse pastor. O Enoque não quer saber de nada, só quer estar jogando na beira da praia. Calma, meu pastor, calma. Mas era assim. E a gente vê, meus irmãos, que muitas vezes o ministério ele é manchado porque não tem homens de Deus cheios do Espírito Santo. É preciso haver seriedade nos homens de Deus, no ministério de louvor, nos presbíteros, nos diáconos, naqueles que compõem liderança da igreja. Tem que ser homens de Deus e mulheres de Deus. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser crente. Nós estamos nos aprontando para ir para o céu. E a igreja tem que estar imaculada, sem mancha, sem ruga. Porque o noivo vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar. Mas somos preparados poderão subir. Meu irmão ligou para mim agora, depois que eu cheguei em casa. Ele disse: não fale muito alto não, por causa do pulmão. Eu digo: não fala muito alto não. Mas é uma coisa, meus irmãos, que Deus, Ele está no controle, no comando das coisas. Ele não nos desampara. E a palavra de Deus nos diz para você que a alegria do crente é em servir a Deus. Aquele que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por antecipação, já nos dá sinal de seu consolo aqui. Porque Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Ele age no nosso meio. Eu, às vezes, meus irmãos, eu olho para a igreja no momento do louvor e vejo lampejos de que o Espírito Santo quer atuar na igreja. Não é 10 minutos de louvor, não. E o Espírito Santo quer usar cada crente nesse lugar. O Espírito Santo quer batizar. O Espírito Santo quer dar dons à igreja. Você precisa vir com esse coração para a igreja. Deus quer me usar. Eu estou aqui para cultuar, para receber de Deus. Você precisa sentir a alegria de servir a Deus. Não pense que é só o pastor, ou só os presbíteros, ou o ministério de louvor que está aqui na frente, não. O fogo começa a ir, aí no meio aí, o fogo começa a ir. E a igreja, meus irmãos, ela precisa perseguir esse alvo. A igreja só tem poder quando ela tem Espírito Santo na vida. Jesus foi quem falou isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como é que a igreja vai evangelizar? Como é que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos? Quando é que nós vamos curar? Quando é que nós vamos fazer um grande avivamento nesse lugar? Se nós não chamamos o Espírito Santo para entrar na nossa vida. Às vezes ficamos de longe olhando. Não, deixa que essa fulana atrapalhe. Deixa eles que outra pessoa falar. É assim, não, é você que tem que fazer. Escute essa palavra e coloque no seu coração. Estou entendendo aqui para falar para vocês um texto muito conhecido que está em Isaías no capítulo 38. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias
adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Veja bem essas expressões. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, ou então volta e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, a teus dias 15 anos. Você precisa conhecer um Deus assim. Você precisa conhecer um Deus que age, que manda o recado e faz o que lhe apraz. Volta lá, vou dar mais 15 anos. Como é que eu vou saber? Vou voltar 10 graus no relógio de atrás. A gente vai saber que eu vou fazer isso. Meus irmãos, que coisa tremenda. Pois eu ouvi, meus irmãos, quando o médico disse assim: está afetado os 2 pulmões, está infeccionado os 2 pulmões. Eu digo: agora eu vou ser entubado. Calma. O médico não recebeu essa ordem para entubar, porque o Jeová não tinha dito isso. Ezequias, meus irmãos, é um homem sincero diante de Deus. E a enfermidade, como está descrito na palavra, é uma enfermidade mortal. Ia morrer e não ia viver. Por isso que Jesus disse que quando tu estiver passando as maiores agrusas da tua vida, tu entra no teu quarto, fecha a porta, ora, chora, te deita no chão, suplica, pede. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te recompensar, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Eu vi, meus irmãos, assim, momentos na minha mente, quando eu recobrei a minha mente, porque eu já estava me lembrando de algumas coisas, mas era porque a minha mente estava atrapalhada por causa da injeção. Mas eu estava com a minha mente atrapalhada, eu falei: meu Deus, o que é isso? Na minha mente, né? Será que eu vou ficar débil? Porque eu não conseguia nem me lembrar das coisas. Mas aí foi melhorando e fiquei bom. Eu me lembrei que quando eu era menino, mais ou menos, acho que uns 12 anos, e a minha irmã, a Ada, ela estava puxando água, que tinha uma bomba dessas bombas que puxa assim, que é de ferro. E quando ela levantou assim o cabo da bomba, eu passei por debaixo e pá, na minha cabeça. Eu caí no chão e ouvi uma voz muito longe dizendo assim: matou o menino. Eu fiquei desacordado. Quando eu me acordei, estava dentro de casa. Eu fiquei tão enfermo nesse tempo, meus irmãos, e ninguém sabia que eu estava com enfermidade. Me deu uma amnésia. E a minha mãe dizia assim: Enoque, vai comprar ali 1 quilo de arroz. Eu ia lá na mercearia e dizia assim: me dê 1 quilo de tomate. Trazia totalmente diferente do que ela me lembrava. E o pior de tudo isso, meus irmãos, é que a minha mãe não perdoava. Peia, vocês lembraram? Depois que acontecia muito isso,
me levaram no médico. E o médico atestou que eu estava com amnésia. Senão a gente sabe que não está doente. Ele está com amnésia. E agora, qual é o remédio? Não tem remédio não. Ele é novo e ele vai recuperar a mente. Não é verdade. Passando do tempo, eu fui recuperando a minha mente. Que foi que nem agora que aconteceu, que eu ficava assim, meu Deus, você sabe que eu vou ficar 10 de novo, não é possível. Mas Deus é poderoso, glória a Deus, porque Ele nos livra de todos os males. E eu tenho um quadro lá em casa que tem o Salmo 91, né? Que está escrito assim na parede, e eu sempre olho e fico olhando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É assim, meus irmãos. Deus me deu um livramento. O que eu posso dizer hoje para terminar essa palavra? Eu quero dizer para vocês que eu amo vocês, porque eu não tinha a dimensão de como a igreja tanto orou por mim, tanto pediu a Deus por mim. E eu queria agradecer desde a criança até o mais velho, que orou, que chorou, porque o irmão foi lá onde eu estava e chorou comigo. Meu Deus, o que é isso com o meu pastor? Chorou comigo. Talvez você não chorou, mas você orou. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Deus te dê da sua bondade e da sua vida, em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês essa parte da minha vida e dizer que Ele colocou vestes de alegria na minha vida, tirou os meus pés do lamaçal e colocou no lugar uma rocha sobre Cristo Jesus para nos levantar. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Você já está de pé? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos de vocês conhecem esse versículo que diz assim: Deus é o dono do ouro e da prata? Levante a mão quem conhece. Onde é que está escrito? Hã? Onde é? Ageu é quem diz isso. Tem que passar um espanador na mente, né? Porque Ageu diz que Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Sabia que Deus fez a serra pelada? Que a serra pelada se desmanchou em ouro. Ele é o dono. Ele dá aos filhos dos homens riqueza, sabedoria, inteligência, para você adquirir essas coisas. Mas Ele também dá para você ajudar. E eu quero fechar a porta aí, que é para os crentes que saírem, eu vou falar aqui. Fecha isso, senão nós vamos embora. Deixa ninguém passar aí não, mas em nome de Jesus, só quando eu terminar. Escute, vocês sabiam que ontem nós tivemos um culto lá no Metropolitano, culto de senhoras lá no Metropolitano. Eu quero contar para você que o Metropolitano está sem água há alguns anos, acho que mais de 5 anos. Não tem água lá. E eles, quando vão para o culto, eles levam água de casa. Uma miséria total. Alguém disse que nós somos uma igreja rica. E até algumas pessoas disseram que tem
vergonha de entrar porque a igreja aqui é muito rica. Olha, não é isso não. Eu não estou aqui para enricar, nem para tirar dinheiro de ninguém. Nosso dinheiro aqui é gasto na obra. Nosso dinheiro é gasto na obra. Como é que o Senhor vive? Eu tenho um salário. Mas eu tenho uns irmãos que me ajudam. E Deus toca no coração de algumas pessoas. Um irmão passou lá em casa e disse: pastor, está aqui para o senhor comprar seus remédios. Fiquei sem ação. Fiquei. Puxa vida. Na hora que eu estou precisando, Deus enviou o seu socorro. Mas eu quero fazer um apelo a você. Não é para mim não. É para a igreja do Metropolitano. Nós fomos lá na CAGES para fazer um acordo, né? Para a gente pagar, parece que está em 17 mil a dívida. E nós vamos dar 1.700 de entrada e parece que vamos pagar 700 por mês para poder regularizar a situação. E pasmem, porque essa conta está no CPF do pastor Gaspar. Eu falei, eu vou falar com a igreja. Eu vou falar com a igreja que eu não vou pedir dinheiro para mim não, vou pedir para ajudar a obra, porque nós somos a mãe daquela igreja. Ela era a congregação dessa igreja, agora ela é a igreja, e nós ainda precisamos de cuidar dela, nossa filha. Nossa filha. E eu vou pedir aqui o diácono para ficar com a salva aqui. E você que quer dar uma oferta, enquanto nós cantamos um cântico aqui, você vai vir e colocar sua oferta de amor. E assim, eu quero ajudar o Metropolitano. Eu quero fazer parte dessa primeira parcela de R$ 1.700. Eu quero fazer isso para a obra de Deus. Não é para gastar com arroz nem farinha. É para a gente dar entrada no acordo. Eu queria que colocasse o Pix aqui. Esse é o Pix. Se você quiser vir ofertar, já pode sair do seu lugar e vir colocar sua oferta em nome de Jesus. Quero minha vida a ti.
o teu querer. Faça que está teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar. Se depois desse culto você quiser falar comigo, você pode se dirigir a mim. Amém? Senhor, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela salvação que há em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque não tem deixado faltar o nosso pão de cada dia, não tem deixado calçar, vestir a nossa moradia, Senhor. São bênçãos que vêm diretamente da tua mão, Senhor, porque é o Senhor que tem nos dado vida, tem nos dado, Senhor Deus, capacidade, forças para caminhar, para trabalhar, Senhor Deus, essas coisas impagáveis e vem de ti, Senhor. Pois o Pai, nessa noite eu te louvo, Senhor, pela minha recuperação, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, Senhor. Eu te louvo, ó Deus amado, porque posso estar junto com meus irmãos. Eu posso estar no meio da tua congregação e quero te louvar e dizer bem alto que tu és o Deus da minha vida, Pai. Por isso, Pai, eu te louvo, Pai. Na presença dos deuses eu louvo o teu nome, Senhor. Na presença dos reis eu louvo o teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor. Ó Deus amado, eu abençoo o teu povo que está aqui, Senhor. Aqueles que chegaram nesse lugar, Senhor, que muitas vezes estão passando também por tribulações, enfermidades. Meu Deus, repreende pelo poder que há no nome de Jesus. Aqueles que estão passando crises no lar, ó Deus amado, tu que és o Senhor, que construiu a família, Pai amado, que haja paz, harmonia no lar dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, ó Jesus, aqueles que estão desempregados, que estão sem nada, meu Deus, abre as portas de emprego, Pai amado, providencia, traga providência no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor, e para a glória do teu nome, meu Pai. Deus amado, eu te peço nessa noite ainda, Pai, que o Senhor nos guarde, porque os dias são violentos, os homens estão aí fora, homens sanguinários, roubadores. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda as nossas crianças, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, põe a tua mão poderosa sobre as nossas crianças, Pai, guarda em nome de Jesus. Pai amado, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Dá-nos uma noite debaixo da tua proteção divina, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse culto. Esse culto é para ti, Senhor. É para o louvor da tua glória, Senhor. Recebe, Senhor Deus, a honra, o louvor e a glória pertence a ti. Eu te peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Graças a Deus.